noite! Que alegria poder dividir uma palavra com vocês. Confesso que é algo que dá um medinho, né, gente? Todo mundo fala que dá um medinho, né? Tem que falar que dá um medinho também, né? Mas eu creio que eu, particularmente, não tenha nada para dizer para vocês, mas Deus tem algo para cada um de nós aqui, amém? Eu espero que haja expectativa no seu coração. Eu quero te encorajar a pegar a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia aí, liga a sua Bíblia. A gente vai ler Bíblia hoje aqui e Deus vai falar com a gente, amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia já. A gente vai começar lendo 3 textos. O primeiro texto está lá em 1 Coríntios 15. Se você estiver perto de alguém que não esteja com uma Bíblia, ajude ele aí para que ele leia conosco, amém? 1 Coríntios 15, a gente vai ler do versículo 1 ao 6, amém? A palavra diz: Irmãos, quero lembrar-lhes que o evangelho que lhe preguei, ao qual vocês receberam e em qual estão firmes, por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Agora abre lá em Atos 1. Atos 1. Volta um pouquinho aí. Atos 1. Chegaram lá, Atos 1? Nós vamos ler do 1 ao 5. Amém? A palavra diz: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhe muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Segue um pouquinho à frente ainda em Atos 1 ali, a gente vai para o versículo 12 agora. Versículo 12 ao 15, a palavra diz: Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram aos aposentos onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, com os irmãos de Jesus. Naquele dia, Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas. Curva um pouquinho a sua cabeça. Nós vamos orar novamente. Pai, a palavra é tua, Senhor. Tu é a palavra, Senhor. Somente a tua palavra nos basta. Traz revelação para nós aqui, Senhor, acerca daquilo que o Senhor quer tratar conosco aqui nessa noite. Eu sei que há uma palavra aqui, Senhor, e nós queremos tomar posse dessa palavra, Senhor. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para que a gente venha entender aquilo que está no coração do Senhor, Pai. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema
dessa noite, que eu quero dividir com vocês, é um tema que tem queimado no meu coração faz um tempo já. É o tema Nós Vamos Permanecer. Amém? Fala para o seu amigo aí, nós vamos permanecer. Isso. Fala mais uma vez. Afirma isso para ele. Nós vamos permanecer, amém? Nós lemos 3 textos que nos mostram alguns acontecimentos que ocorreram logo após a morte e ressurreição do nosso Mestre Jesus, certo? O primeiro texto que lemos é o texto de 1 Coríntios, e lá ele nos dá uma informação importante, e eu queria considerá-la com você. Lá no versículo 6 diz: depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Logo após a gente lê o Atos 1, e o que eu queria destacar aqui no texto de Atos 1 que lemos, do versículo 1 ao 5, é o que diz lá no versículo 3, que diz: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que estava vivo, aparecendo-lhe por um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Deus. Em seguida, nós lemos Atos 1, um pouquinho à frente, de 12 ao 15, que diz ali que, eu queria destacar a parte do versículo 15, que diz que naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas. Se você seguir um pouquinho as escrituras, um pouquinho à frente desse último texto que lemos, está ali Atos 2 já, né? E Atos 1, ali o texto que lemos, ali onde Pedro está com aqueles 120, é a parte das escrituras que mostra o que antecede um pouquinho a vinda do Pentecoste, que está lá em Atos 2. Atos 2, 1 diz, Atos 2, do versículo 1 ao 4 diz: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, enchendo toda a casa na qual estavam assentados. E viram como que pareciam línguas de fogos, que se separavam e se pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Vamos lá, vamos pensar um pouco aqui sobre esses textos que lemos. Eu acho importante a participação de vocês aqui. Eu quero começar fazendo uma perguntinha para vocês aqui, que vai cair no Enem. Quem fez Enem esses dias aí? Vai fazer ainda, né? Mas vai cair aqui no Enem essa pergunta aqui, ó, o Enem da igreja aqui, tá bom? Eu espero que você tenha prestado atenção. O texto que nós lemos lá em 1 Coríntios diz que o Senhor apareceu uma quantidade de pessoas. Quantos eram? Quantas? 500 pessoas. 500 pessoas, né? Diz ali o texto que 500 pessoas viram o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora a segunda pergunta: quantas pessoas estavam reunidas efetivamente aguardando ali o Pentecostes? Foram quantas? 120. Então nós tínhamos 500 pessoas lá que viram o Senhor, que puderam ouvir dele após a sua ressurreição, e a palavra diz que ele voltou e ensinou a sua igreja, continuou capacitando a sua igreja, porém somente 120 estavam ali no dia do Pentecoste. Agora a terceira pergunta: cadê o restante, os 380, gente? Que estavam lá no início lá dos 500 lá. Cadê a galera? Onde estavam? Onde eles estavam? Muito provavelmente eles desistiram, né? Por algum motivo, eles pararam. E hoje eu quero despertar você para esse tema, que esse é um tema importante para nós. Alguns do nosso meio aqui sumiu. Vocês têm sentido falta de algumas pessoas? E o que nós vamos fazer, gente? Nós precisamos buscar esses irmãos, essas irmãs, esses amigos nossos, porque eles são importantes. E a gente fala, são pessoas fracas que saem. Não são pessoas fracas. Não são pessoas
imperfeitas que não conseguiram resistir. Não, as Escrituras nos mostram, lá em João 21, algo importante, a gente precisa considerar isso aqui. João 21, do versículo 1 ao 9 diz, depois disso, esse texto aqui é logo após a morte de Jesus, tá bom? O texto diz lá, depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado de Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram num barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o conheceram. E ele lhe perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lance a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro ouviu-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Olha que incrível aqui esse texto. Jesus morre, Jesus já havia ressuscitado, mas mesmo assim os discípulos ali perdidos. E por isso, gente, eu quero destacar hoje esse texto para nós, esse título aqui desse tema. Nós não vamos abandonar a igreja, amém? Eu preciso que você afirme isso no seu coração, nós vamos permanecer aqui, né? Nós precisamos manter aqui, gente. Eu sei que há uma série de acontecimentos que acontecem conosco. Eu sei que há muitos acontecimentos que acontecem e nos frustram, nos paralisam, mas hoje eu queria te pedir para que você estivesse atento a esse chamado de Deus. Muitos de nós aqui, talvez você não queira e não precisa também se mostrar aqui, se identificar, né? Mas muitos de nós aqui já pensou, já considerou talvez a possibilidade de abandonar e ir embora. E hoje Deus pediu para que eu viesse aqui. E faz muito tempo que eu não vim aqui, viu, gente? E Deus falou assim, ó, vai lá e fala para que eles não vá embora. Peça para eles para que eles fiquem mais um pouquinho. Quando eu escrevia isso, meu coração começou a queimar, porque eu sei que você está aqui hoje. Eu sei que hoje você veio aqui e talvez você veio, eu vou lá cumprir uma agenda, mas você talvez não esteja mais aqui. Mas eu queria que você soubesse que Deus pediu para que você fique mais um pouquinho, que você espere mais um pouquinho. Nós precisamos permanecer, gente. Nessa noite, eu creio que o Espírito Santo, Ele deseja nos capacitar com algo tão incrível, sabe? Algo que vai fazer a sua vida tomar um outro sentido. Porque se você estiver cheio do Espírito de Deus, meu amigo, você não vai mais considerar essa possibilidade de talvez ter ido embora. Tá bom? E eu queria contar para vocês algo que aconteceu comigo aqui. Acho que logo após um culto nosso, eu não me lembro se foi um culto aos domingos ou foi um GT, eu estava aqui fora, e aí um menino, e ele está aqui hoje, gente. Não vou falar quem é, porque eu não quero de maneira nenhuma evidenciar ele. Ele veio e falou para mim,
Marcelino, eu queria te fazer uma pergunta. E eu todo animado, né? Falei, nossa, ele vai fazer uma pergunta chave aqui agora. Ele falou para mim assim, o que você é aqui na galera? Ele falou, o que você é na galera? E aí eu falei, meu Deus, o que eu falo para ele, né? Que é tão difícil a gente falar da gente, né? Aí ele emendou na segunda, ele tinha pedido para fazer só uma pergunta, ele fez a segunda. Ele falou para mim assim, você não acha que você já está velho demais para estar na galera? É. Você vai ficar aqui até quando? Ele falou. Fez 3, ele pediu uma, Maldonado. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, o que eu falo para esse cara, né? E aí eu aprendi algo na minha vida, eu queria dividir isso com vocês. Se você precisar falar para alguém quem você é porque você não é aquilo. É muito complicado nós darmos testemunhos de nós. É fácil falar de você mesmo, Maldonado? É difícil, não é? A gente tem dificuldade. E eu falei, cara, se eu precisar falar para alguém quem eu sou, e aí eu tomei a decisão de não respondê-lo, né? Fui educado com ele. Mas eu queria, em cima desse acontecimento, e eu vou te dizer, eu não vou responder para vocês o que eu sou aqui na galera, tá bom? Vocês não precisam saber o que eu sou aqui na galera. E eu vou dizer para vocês, eu vou ficar aqui bastante tempo. Eu vou ficar aqui. Por que eu vou ficar aqui? Eu não estou aqui na galera por causa da Bela. A Bela é minha filha, tá? Eu não estou aqui por causa do Samuel. Cadê o Samuel? Porque os dois já cresceram, né? Eu estou aqui porque eu estou orando e eu estou entregando tudo que eu posso aqui, porque eu acredito na próxima geração que está vindo. Eu acredito na próxima geração que vai subir do GPA para cá. E eu vou continuar aqui. Amém? E eu queria te convidar para que você esteja aqui com a gente também, né? E eu queria aproveitar, já que eu não vou falar de mim, eu queria falar de outras pessoas, que falar dos outros é mais fácil, né, gente? É mais gostoso falar dos outros. E eu, inclusive, pedi permissão para ele, se eu podia falar dele. Para outra pessoa eu não pedi, mas a pessoa me autorizou pelos dois. Eu queria destacar aqui 2 pessoas que estão no nosso meio, e talvez, muito provavelmente, talvez, nós venhamos pouco aqui. Porque esse espaço aqui é para vocês, mais jovens mesmo, amém? Mas eu queria destacar aqui a vida da Renata. Quem conhece a Renata? Fica de pé, Renata! Fica de pé, olha lá a Renata lá. A Renata. Aqueles que chegaram mais cedo hoje, puderam talvez comer um bolo ou uma torta, eu não sei o que ela faz tanta coisa boa, né, gente? Que ela pegou dinheiro do bolso dela, tirou horas dela para preparar algo para vocês. A Renata é aquela pessoa que vem nos GT mais cedo para fazer almoço para vocês. A Renata é aquela pessoa que ela é a tia do coque, viu, gente? Dá medo quando ela vem orar pela gente, né? Ela é uma mulher de oração. E por que eu estou falando da Renata? Porque ela decidiu permanecer aqui. A Renata decidiu fazer parte dos 120. Ela não faz parte daqueles 380 que fugiram, que sumiram, que abandonaram. Ela foi aquela que esperou a descida do Espírito Santo. E hoje ela faz diferença aqui no nosso meio. Amém? E aí, junto dela, tem um parceiro ali, o Everaldo. O Everaldo, gente, talvez vocês não saibam, né? Mas o Everaldo é doutor, gente. Ele é doutor, gente. Formado. Só que o Everaldo, ele decidiu chegar mais cedo aqui. Hoje, provavelmente, ele chegou aqui às 4, Everaldo. 3h30, 4. Ele vem mais cedo varrer isso aqui, gente. Ele varre, ele limpa a mesa, ele arruma a hamburgueria. O Everaldo no GT vem organizar isso aqui. O Everaldo é um homem de oração também.
Por que eu estou destacando esses dois? Porque eles decidiram fazer parte disso. E hoje Deus pediu para convidar vocês a fazer parte disso. Principalmente os mais velhos. Eu acho estranho, gente, a galera mais velha, vou dar um puxão de orelha aqui em vocês, tá? Vocês começam a crescer e vocês vão embora daqui, gente. Vocês não podem ir embora daqui. Vocês precisam permanecer aqui. Vocês precisam ajudar a gente a cuidar dos mais novos. Quando você era mais novo, você dava um trabalho danado. Você lembra disso? Nós tínhamos que correr atrás de você, te segurar. Agora é sua vez de correr atrás dos mais novos. Fiquem com a gente aqui. Mantenham o coração aqui, gente. A gente precisa estar aqui constantemente. E o motivo, gente, de eu e o Everaldo, e o Lorival, e todos nós estarmos aqui é porque nós amamos vocês. Nós queremos entregar o melhor para Deus aqui, servindo vocês. E vocês sabem que ninguém ganha nada para estar aqui. E eu preciso te encorajar e te motivar você a se envolver com esse projeto aqui. Esse projeto aqui, gente, eu queria, inclusive, destacar algo aqui. Nós somos a galera aqui, amém? Mas a galera, ela é um ministério da Carisma. Você precisa aprender a servir a sua igreja. A sua igreja é muito mais ampla que isso aqui. Nós temos crianças que precisam ser cuidadas. Aqui no nosso meio tem pessoas que têm habilidade com crianças. Nós temos pessoas aqui que podem ensinar os mais jovens. Nós temos pastores aqui. Nós temos pessoas que cantam, que tocam. Enfim, tem uma infinidade de ministérios para que você possa servir aqui. E eu quero hoje te desafiar a isso. Jesus nos disse algo lá em Lucas 9. Se você quiser abrir lá sua Bíblia, lá em Lucas 9, é um versículo curtinho, lá no 62. Lucas 9, 62 diz, aqui é Jesus dizendo, tá? Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Tem uma versão que diz, não é digno do reino de Deus. Então você que colocou a mão no arado, você que já serviu aqui na música, você não pode abandonar isso aqui, gente. A não ser que a sua agenda esteja muito corrida. Mas você precisa insistir, você que tem servido no house, e você precisa se envolver, sabe por quê? Esse culto não começou desse tamanho aqui, 6 horas. Uma galera grande chegou atrasada. E se você estiver no house, você vai chegar mais cedo. Por isso eu quero te encorajar a você se envolver com esse trabalho aqui, porque Deus tem nos chamado para isso. Existe um chamado de Deus para cada um de nós. E eu sei, né? Eu quero te mostrar que existem alguns passos importantes que irão te ajudar a manter seu coração aquecido. E é uma luta para a gente manter esse coração aquecido, né? Principalmente porque a gente tem facilidade de manter o coração aquecido aqui aos domingos, onde você pega um grupo de pessoas que cantam, que tocam muito bem, que o pregador te motiva, aí você vai para um acampamento, mas o desejo do coração de Deus é que você viva isso intensamente todos os dias da sua vida. E eu quero te dar alguns conselhos importantes para que você siga e tenha êxito nisso. O primeiro conselho que eu quero te deixar, e parece talvez conversa de pai, né? O Samuel não vai ouvir agora isso, porque eu falo isso todo dia para ele, mas eu vou falar para vocês. Essa dica aqui, ela pode mudar a sua vida, que é cuidado com as companhias que você anda. Seus pais falam muito isso para vocês, gente? Muito ou pouco? Muito. É porque nós nos preocupamos com isso. É porque nós já vivemos um pouco mais do que vocês e a gente sabe disso. Provérbios 13, no versículo 20, a palavra diz, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos
acabará mal. Andem com companhias sábias. Não andem com os tolos, porque o tolo vai te levar para o caminho mau. Lá no Salmo 1, a palavra diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Então, princípios para nós aqui, gente. Você quer ser feliz? Você quer ter felicidade? Você quer ser sábio? O texto nos mostrou, se você quer ser sábio, ande com gente sábia. Se você quer ser feliz, cuidado com as mesas que você senta, cuidado com as companhias que vocês andam. E eu olho para vocês, e eu sei que vocês são tão inteligentes, vocês são tão mais inteligentes que a minha geração em alguns aspectos, e vocês precisam aprender, gente, a filtrar isso. Se vocês considerar essa possibilidade de que a companhia pode te mudar, você vai mudar a sua vida. Um segundo conselho que eu quero deixar para vocês, e esse inclusive eu já falei um pouco sobre ele, é que você precisa servir e se envolver no corpo de Cristo. À medida que você se envolver com um ministério, à medida que você se envolver com uma equipe, eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. Eu não tenho dúvida disso. Marcos 10, no versículo 45, diz assim, acerca do nosso mestre: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Lá em João 12, no versículo 26, a parte B diz assim, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Olha que maravilha isso, gente. Quando você serve alguém, quando você se dedica a alguém, quando você se dedica à obra de Deus, Deus te honra, Deus te recompensa. Por isso eu quero te encorajar, sirva, se envolva. Aí você me fala: Marcelino, eu não tenho habilidades. Você tem. Você tem muitas habilidades. Talvez habilidades que têm faltado aqui no nosso meio. Há dons incríveis em cada um de vocês aqui, vocês precisam usar eles. Marcos 9, no versículo 35, na parte B também, diz assim, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então eu quero te encorajar, se envolva nisso aqui, sirva no corpo. Daqui a alguns dias vai ser lançada a nossa, na verdade já foi lançada, né? Mas vai começar o movimento aqui do sertão, gente. Vocês precisam se movimentar aqui. Vocês precisam se envolver com isso aqui. Vocês precisam fazer isso aqui. Está cheio de gente servindo. Cada coisa que se colocada aqui para nós, a gente precisa se envolver. E o terceiro ponto aqui, gente, eu acho que esse talvez seja um dos mais importantes para nós. Não que os outros não sejam. Esse terceiro é uma dica que eu quero te deixar, que é a seguinte, não olhe para pessoas, mantenha os seus olhos em Jesus. Para de olhar para o seu coleguinha, para de olhar para a sua coleguinha. E um dos maiores motivos hoje de muita gente parar é porque começa a gerar expectativa exagerada em alguém. E essa pessoa, gente, inclusive você, vai falhar. Somente Deus pode nos completar totalmente, entende? Você começa, às vezes, no seu namorado ou na sua namorada, gerar uma expectativa que ela não pode te dar. Você começa a gerar em um colega algo que ele não pode te entregar. Ele vai falhar com você. Ela vai falhar com você. Talvez já até falhou. E muita gente para, e muita gente se paralisa, muita gente se trava por conta disso, de gerar expectativa exagerada no outro. E o outro não tem nada para te entregar. O outro, ele é limitado. Portanto,
eu quero que você considere o que está lá em Hebreus 12. Abra sua Bíblia lá em Hebreus 12. Amém? Hebreus 12, do 1 ao 3, diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo, guarda essa parte, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que você não se canse, nem se desanime. Meu Deus, travou. Desanimar. Não desanime. Isso. Você não pode desanimar, gente. A gente às vezes desanima porque a gente perde os olhos do Senhor. E você começa a olhar para os outros, esperando dos outros, e os outros não podem te dar nada. Nosso segredo é fazer o que o versículo 2 aqui, ó. Mantenha os seus olhos fitos no nosso consumador da nossa fé. Lá em Mateus 14, se você puder correr lá para Mateus 14, importante a gente ler para a gente memorizar os textos aqui. Ali em Mateus 14, a partir do 26 ao 31, que narra aquela história de Pedro, né? Jesus ali, a palavra diz, vamos lá. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda eu ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Se nós queremos, se nós desejamos permanecer e sermos usados por Ele, nós não podemos de maneira nenhuma, grava isso, nós não podemos de maneira nenhuma perder os nossos olhares para Cristo. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se você manter os seus olhos no Senhor, você vai se manter firme. Se você manter os seus olhos no Senhor, você não vai se perder. Mesmo na hora que você entrar lá na universidade, que você for totalmente bombardeado com uma série de coisas que vêm contra alguns princípios seus, se os seus olhos estiverem no Senhor, você não será abalado. Amém? Eu quero concluir aqui, gente, da minha parte, e o fato de nós, da importância de nós seguirmos isso aqui que foi proposto, de nós permanecer, uma afirmação que nós fizemos aqui, nós vamos permanecer, é porque aí fora, gente, existe uma série de pessoas que precisam de vocês. Os cultos nossos aqui são apenas preparativo para que você enfrente o dia a dia. O dia a dia é pesado. E lá em Mateus 5, Jesus disse algo para você. Ele diz: você é luz do mundo. Você é sal da terra.
E eu preciso que você considere isso. Porque o fato de você ser luz vai quebrar toda a treva quando você chegar, amém? O fato de você ser sal é que você vai chegar e vai dar um outro sabor para aquilo, porque você carrega algo. Eu quero contar duas histórias que aconteceu conosco lá no sertão. A primeira foi que nós fomos visitar uma casa e nós visitamos muitas casas lá. E eu me lembro que nós entramos em uma casa muito simples, mas uma presença de Deus, gente, incrível. Incrível, incrível, incrível. Você sentia Deus. Parecia que você pegava Deus assim, ó. E uma senhora nos recebeu, a equipe a que eu estava ali fazendo parte, sentamos na sala dela, ela colocou umas cadeiras, nós começamos a conversar, e a gente vai tentando buscar ali e enxergar talvez uma necessidade da qual a gente possa de alguma maneira ajudar. E durante alguns minutos, talvez já quase horas conversando com aquela mulher, a gente perguntou para ela, né? Como está hoje a sua feirinha? Quem foi lá sabe, lá que eles não falam mercado, eles não falam a cesta básica, eles chamam de feirinha. E ela deu risada e falou para nós assim, hoje não tem nada. Aí e ela dando risada, né? A gente ficou sem entender. Ela falou, na verdade, o que eu tinha acabou ontem. Eu fiz ontem e nós comemos. Só que logo após a gente acabar aquela refeição, ela falou, eu fui rezar. Que é um termo muito usado lá. E ela falou, eu fui rezar. E Deus falou para mim, amanhã eu vou mandar gente aqui. E eles vão trazer a sua feirinha. E aquela mulher mostrou para nós o que é confiar em Deus. Ela disse, Deus havia me dito que vocês viriam hoje aqui e as minhas necessidades seriam supridas. Quero contar a segunda história. Segunda história, nós fomos num vilarejo chamado Extrema. Quem conhece Extrema sabe que Extrema é extremo mesmo, né? O negócio é doido lá. O povo lá é bem alvoroçado. E nós dividimos novamente a equipe, eu fui para um lado. A primeira casa que nós entramos tinha apenas uma mulher. Nós dividimos sempre as equipes entre homens e mulheres. As mulheres abordaram ela rapidamente nos convidou para entrar. Nós entramos, sentamos, começamos novamente aquele processo de conversa. E aí eu perguntei para ela, falei, cadê seu esposo? Ela falou, meu esposo, ele está acamado. Meu esposo está há 60 dias deitado numa cama, porque ele teve uma lesão na coluna, na roça, e ele faz 60 dias que ele não consegue levantar. Fazem 60 dias que tudo que ele precisa, eu levo até a cama para ele. E aí, gente, de verdade, a gente continuou conversando. Passou 5 minutos, um homem veio e parou na porta ali do quarto e falou, nega, quem são? Aí ela falou, são os meninos da igreja. Aí ela falou, mas por que você está aqui? Como que você levantou? Ele falou, eu não sei. Faz uns 5 minutos, a minha cama começou a esquentar. A minha cama começou a esquentar e toda a dor que eu sentia foi embora. Toda a dor que eu sentia foi embora. Gente, nós não tínhamos feito nenhuma oração naquela casa ainda. E a gente percebeu que o que você carrega é muito poderoso. O que Deus pôs em cada um de vocês não tem nada a ver comigo, conosco que estávamos ali, mas o que Deus pôs sobre você é muito poderoso. Porque você é sal da terra, porque você é luz do mundo. E eu quero hoje
eu quero te pedir para você ficar de pé. Você vem, ô Val, você vem com os músicos, por favor? Eu preciso que você fique de pé um pouquinho. O tema hoje é, nós vamos continuar aqui, gente. Nós vamos permanecer, né? E eu queria que você continuasse no espírito sobre isso aqui ainda. Atos 1. A palavra diz assim, ó, certa ocasião, enquanto comia com eles, ali no versículo 5, tá? Diz o seguinte, uma ordem de Jesus dizia, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. Isso aqui já é algo que a gente já conquistou, já foi feito, já está liberado para cada um de nós aqui, amém? Ele disse, esperem até que venha. Né? Marcos 16, logo quando Jesus ali, nos evangelhos, depois de morto, e ele aparece ali para os seus discípulos, já ressurreto, ele dá uma ordem para os seus discípulos. Ele diz assim, ó, mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. De cara ele chega censurando a incredulidade e dureza de coração. Por que vocês não acreditam no que tinham visto depois de ressurreto? E disse, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E ele empodera os discípulos dele, dizendo, estes sinais irão acompanhar os que creem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Hoje, o Senhor deseja te empoderar com isso, para que você se mantenha aqui, para que você não ande sobre ventos de doutrina. Vem um vento, te leva para um lado, vem um vento, te leva para outro. Eu hoje quero te encorajar a você não fazer parte daqueles 500 que lemos lá atrás, que viram Jesus, que alguns inclusive tocou nele, mas por algum motivo o abandonou. Eu quero te encorajar a você fazer parte daqueles 120 que decidiram, eu vou ficar, e Ele vai me tocar, e Ele vai me encher, e Ele vai me lançar, para que eu possa testemunhar a grandeza desse Deus maravilhoso. A Val tem uma música aqui separada, mas eu quero ler o último texto com vocês. Está lá em João 15. João 15 é o versículo que fala sobre que Ele é a videira verdadeira. A palavra diz ali que nós somos apenas ramos. Ramos esses que, se estiver enxertado nele, a palavra diz que dá fruto. Mas ele diz que de tempo em tempo ele também poda essa videira, ele poda esses ramos para que dê mais fruto ainda. E um dos segredos para nós estarmos enxertados, um dos segredos para que a gente esteja dando fruto, é que você siga o que está lá no versículo 4, que diz assim, ó, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, diz o Senhor. Repete comigo, permaneçam em mim, e eu
permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Você não tem como gerar fruto. Você sozinho é estéril. Você, pelas suas forças, pelas suas capacidades, pelas suas habilidades, você por si só não tem como dar fruto. Mas se você quer dar fruto, você precisa permanecer nele. Você precisa estar enxertado nele. A Val vai cantar a música do Emaús aqui. Vocês lembram da história de Emaús? Logo após a morte de Jesus, alguns ali perdidos, discípulos totalmente desorientados, alguns começam a vagar. Diz as escrituras ali que um grupo estavam indo em direção à cidade de Emaús. E diz as escrituras que Jesus começa a caminhar com eles e eles não percebem que é Jesus. E a escritura diz que ele anda durante um período com eles. E aí, em dado momento ali da caminhada, os olhos deles são abertos. Hoje, Deus quer abrir os seus olhos. Hoje, Deus quer te encher com uma unção dele, para que você possa cumprir integralmente tudo aquilo que ele tem para você. E eu quero te fazer um convite. Durante a adoração da Val aqui com a equipe, se Deus tocou no seu coração, se Deus te incomodou e você quer afirmar junto aqui que nós não vamos desistir, nós vamos permanecer aqui. Quando eu digo aqui, eu não estou falando apenas da galera, não. Eu estou falando permanecer diante dele, diante da obra dele, diante dos planos dele que ele tem para cada um de nós. Se você deseja hoje não fazer parte daqueles 380 que viram Jesus, que tocaram nele, que perceberam ele, mas por algum motivo eles não seguiram. Se você deseja fazer parte daquele grupo dos 120 que quer algo a mais dele, e hoje ele vai te encher com algo a mais dele, eu queria te encorajar a você vir aqui, você se prostrar, você talvez não caiba aqui, talvez no seu lugar mesmo você se ajoelhasse e dissesse para Deus: Deus, eu preciso de um renovo do Senhor, eu preciso de um toque do Senhor, eu preciso que você transforme a minha vida, porque eu quero permanecer aqui. Eles vão começar a cantar, e eu quero te encorajar, sai do seu lugar.